Aleluia. Vamos chegando. Sejam bem-vindos, Soares, Renato, Neide, Raíssa, Reduze, Salomão, Helenice, Rosimeire, amém. Sejam muito bem-vindos à nossa live sobre o autor e o livro O Viver Cristão nos Tempos Finais. Sejam muito bem-vindos. Vamos aproveitar para desfrutar desse momento juntos, dessa palavra maravilhosa, conhecer um pouco mais acerca das motivações que levou o nosso irmão a ministrar mensagens tão preciosas sobre esse tema tão atual. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus. Muito bem, já convidamos o irmão Miguel Mar. Oi! Matiem. Aleluia. Tá bem, meu irmão? Amém, amado irmão. Seja muito bem-vindo à nossa live. Que privilégio maravilhoso tê-lo aqui conosco. Alegria é minha, meu velho companheiro de guerra, companheiro de viagem, Amém. de suprimento de alegria. Aleluia. Amém. Muito bom. Eu vou aproveitar aqui que os irmãos estão chegando e lançar meus aviãozinhos aqui. Glória a Deus. E aí, Uberaba, tá muito frio? Assim, de madrugada esfria um pouco, né? Certo. De dia, 26, 27. É um clima agradável. É, exatamente. Mas aqui como eu estou mais dentro de casa, né? Eu não estou me expondo. Então Então eu sinto, fica um pouquinho mais frio, né? Porque todo dia eu tomo um banho de sol, né? Tá certo. Que é um excelente hormônio, né, para nossa imunidade, né? E é importante para esses dias. Exatamente. Senhor Jesus. Vamos aí, entrando, meus amados. Sim, tá. Você está onde agora? Você está em Taguatinga, Distrito Federal. Mandei aqui aviãozinho para todo mundo. Glória a Deus. Vamos entrando. Daniel, Daniela, Igreja em Valparaíso, a Rebequinha chegou, Marifrance, Marisa. Amém, maravilhosos. Glória a Deus. Amém. Senhor Jesus. Aqui o clima está bem parecido com o de Uberaba. Certo. Estamos rodando por aí nessa temperatura. De manhã ainda friozinho, aí vai aquecendo, aí por volta das 16 começa a esfriar novamente. Certo. Né? Amém. Estive agora nesse final de semana, desde quinta-feira, estava em Gurupi, Tocantins. Andou bem. Aí voltamos ontem. Quase 600 quilômetros. Desde que começou a quarentena, eu não saí mais de casa. Fiquei quietinho mesmo. Imagino, tá certo. Mas também é muita coisa para fazer, né? Sem dúvida. Coisa, Eu estou chegando à conclusão que eu estou trabalhando mais durante a pandemia aqui do isolamento do que nos dias normais
presencial, né? Exatamente. Acho que essa é a experiência de todo mundo. Exatamente. Muito bom, amados irmãos, graças ao Senhor, estamos começando uma live com o nosso amado irmão Miguel Mar. O nome original dele é Matien, sofreu alguns bullying por causa disso, mas graças ao Senhor está vivo, servindo o Senhor. Superou tudo. Faz parte. Esse aqui é um dos nossos segredinhos, né? Compartilhando aqui de viva voz com os irmãos. Amém. Essa live se destina a nós conhecermos um pouco mais da pessoa do irmão Miguel, como servo de Deus, e também falarmos um pouco desse livro que nós terminamos de ler, o nosso grupo familiar, O Viver Cristão nos Tempos Finais, né? Um livro sensacional, composto por 8 capítulos. Tivemos o privilégio de começar, de iniciar a leitura dele no dia 7 de maio, aproximadamente, e terminamos há uma semana atrás, mais ou menos, no dia 9 de julho. Então, foram momentos de leitura enriquecedores. A Igreja em Taguatinga, desde janeiro do ano passado, vem imprimindo uma leitura, né? Na verdade, desde dezembro do ano passado, nós vemos imprimindo uma leitura, já lemos A Humanidade Perfeita de Cristo, As Aparições do Deus da Glória, a dupla missão de Apocalipse 12, que são livros do irmão Pedro Dong. Depois lemos um livro do irmão Esdras, intitulado Você Está Preparado para o Fim. Lemos outro do irmão Pedro, falando sobre o Romanos, a chave para entender Coríntios. E recentemente lemos A Igreja é de Deus. E nesses 3 últimos meses, lemos 2 livros do irmão Miguel Mar. O primeiro intitulado Vem Agora Eu Te Enviarei. E, mais recentemente, conforme acabei de dizer, esse livro, O Viver Cristão nos Tempos Finais. E graças ao Senhor, o Senhor nos deu essa oportunidade de estar aqui com o irmão Miguel, poder aprofundar um pouco mais nos bastidores do livro. Certamente, quem leu, né, deve estar bastante constituído das porções que estão relacionadas ao nosso viver cristão, e principalmente no momento que nós estamos vivendo, que são os tempos finais. Esse tema, essa expressão, os tempos finais, não é de agora que o irmão Miguel Mar tem usado, né? Então, para vocês terem uma ideia, esse livro, O Viver Cristão, a primeira edição dele foi em junho de 2017, o irmão já estava abordando esse tema. Tem também um outro livro dele, intitulado Amar a Vinda do Senhor, né, que também é um tema bastante atual, e foi publicado, foi publicado aqui pela editora também, editora Árvore da Vida, no ano de 2018, em setembro de 2018. Então, graças ao Senhor, o Senhor tem inspirado o nosso irmão a falar bastante sobre esse tema atual. Muito bem. Irmão Miguel Mar, fale um pouco acerca da sua experiência, seu viver familiar, um pouco da sua formação, como foi também a sua dedicação à igreja e à obra. Enfim, muitos irmãos que estão nos acompanhando aqui certamente querem conhecer um pouco mais desse autor tão precioso, que é o irmão. Amém. Eu me considero bem-aventurado por ter Amém. nascido numa família cristã. Amém. E a história da nossa família com o Senhor começou com o meu avô. Ele foi o primeiro que se converteu e ele levou toda a família dele a se converter, né? Amém. Depois de meu pai, quando nasceu, daí já nasceu numa família cristã.
Sim. E meu avô era uma pessoa muito temente a Deus. Amém. E tinha muita realidade da palavra, muita realidade na vida, no viver, no testemunho. Isso Amém. causou uma grande influência no meu pai, né? Sim. E a minha mãe também, né? Ela era, quando pequena, ficou órfã de pai e mãe. E a minha tia-avó que criou a minha mãe. E a minha tia-avó era uma serva de Deus. Amém. Né? Ela se dedicou, né, a toda a sua vida ao Senhor, e ela foi uma cooperadora, uma irmã cooperadora do irmão Watchman Nee. Amém. Então, tanto do lado do pai como do lado da mãe, né, meus Sim. pais cresceram em um ambiente cristão. Amém. E depois, quando meus pais também se casaram, né, e daí vieram os filhos, nós nascemos e nós crescemos nesse ambiente. Amém. Então, você pode ver, tanto Esdras, eu e meus irmãos, recebemos muita influência dos nossos pais. Amém. E nós víamos, né, o amor deles pelo Senhor, pela palavra de Deus, na oração. Então, nós crescemos assim. Amém. Mas, claro que as coisas de Deus não se herdam por nascença na carne. Sim. A gente tem que nascer do Espírito, né? Amém. E pela graça do Senhor, nós tivemos daí a nossa experiência com o Senhor, a minha experiência de conversão. Eu vi que era um grande pecador, né? E o amor do Senhor por mim, meu Salvador, isso ganhou muito a minha pessoa. Então, desde pequeno, eu tinha um desejo de servir a Deus. Amém. Porque eu toquei nesse amor. Só que Amém. quando era pequeno, nós não sabíamos de muita coisa, né? Quando perguntava assim, quando crescer, o que você vai querer ser? Eu dizia assim, eu quero ser pastor. Eu dizia assim, né? Eu queria ser pastor, porque eu queria servir a Deus. Amém. Mas é claro, isso era um desejo do coração. Mas crescemos tudo, daí eu fui estudar engenharia, né? Sim. O meu coração, claro, era um coração de servir o Senhor, tudo. Mas eu, por mim mesmo, eu sempre fui uma pessoa assim mais tranquila. Eu não estou dizendo tranquilo, uma pessoa tranquila de natureza. Eu dizia, eu não quero problema. Eu fugia de tudo que era problema e responsabilidade. Quem assumia, fazia as coisas era o Esdras, sabia disso? O Esdras fazia tudo. Meu pai pedia, porque o Esdras era o primogênito, né? Certo. Então, dizia, Esdras fazia, o Esdras fazia as coisas. Eu não fazia nada, nada, absolutamente nada. E o meu sonho era assim... Era tipo o Isaac, né? Isso aí mesmo. Eu dizia, eu vou me formar, vou ficar tranquilo, arranjar um emprego e viver uma vida mansa. Esses eram os meus planos. Mas Deus tinha outros planos para mim. Deus Amém. Daí, quando eu me formei, eu tinha arranjado já um emprego, né, na área de engenharia elétrica. O Esdras tinha ido para os Estados Unidos, eu tinha ido com ele. Ele foi fazer mestrado, eu fui passear, né? Depois voltei. Eu disse, agora eu vou trabalhar lá no Rio Grande do Sul. E meu pai ficou doente. Daí me chamaram para ajudar a cuidar da fazenda. Era tudo que eu não queria na minha vida. Meu Deus. Mas foi isso que Deus quis. Amém. E a partir daí, Deus começou a trabalhar em mim, a me transformar. Amém. Me ensinou a ter responsabilidade. E daí, nessa época, o irmão Dong precisava de tradutor e eu era o único disponível. Então, como estava cuidando da fazenda, era uma atividade própria, eu podia ir, né? Então, eu saía, trazia para o irmão Dong e tal. Depois, eu vi essa necessidade do Senhor e disse assim, eu não vou mais querer voltar para o Rio Grande do Sul, para aquele emprego, porque Deus precisa de mim, precisa de alguém para traduzir. Amém. Daí eu fiquei, né, trabalhando a fazenda, cuidando, e como já dei várias vezes testemunho, cuidar da fazenda foi a fornalha. Uau! Quando Deus me colocou, ele tirava e batia assim, ferro vermelho.
põe no fogo, tirava do fogo e dizia, ah, que bom! Bah, 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 bah. Tinha que me moldar. E eu dou graças a Deus, porque aí eu passei a conhecer a mim e passei a conhecer o que era o ser humano. Amém. Eu lidava com as pessoas, né? E as pessoas eram más, me enganavam. Senhor Jesus. Tinha um desejo, Senhor, desce fogo do céu, queima essas pessoas. Quem diria você, irmão Miguel? E eu dizia, sabe o que eu dizia? Eu dizia assim, Deus, você é grande demais, eu não aguento meia dúzia, Senhor você aguenta Jesus. a humanidade inteira. Amém, Senhor. E foi assim, sabe, que eu fui conhecendo Deus, penetrando profundamente na palavra. Por quê? Porque eu fui colocado em situações e responsabilidades me foram dadas. Eu não sabia como fazer, como cuidar, porque não tinha experiência nenhuma. Então, era oração, palavra, oração, palavra. E a partir daí, foi no meio dessa fornalha que a palavra se tornou viva para mim. Amém. Eu entrava na palavra e da palavra fluía a visão e a graça para me sustentar. Amém. Tinha dias que lá na fazenda dormia, tinha o cantar do galo, né, de madrugada. Quando ouvia o cantar do galo, eu disse, ai, chegou um outro dia, ai, que coisa terrível. Aí eu tinha que invocar o Senhor para ter forças para levantar. Senhor. E aí levantava para enfrentar, entende? Eu não tinha força nenhuma, mas aprendi a tirar força da palavra, aprendi a tirar força da oração. Amém. Aprendi a ver as coisas. Amém. Então, por um lado, saindo com o irmão Dong, eu fui muito aperfeiçoado. Amém. Muito. Eu vi alguém que amava a Deus, amava as pessoas, né? E o preço que pagava, né? Eu via. Não era uma doutrina. Aí eu andava com ele, conversava com ele, né? Isso foi bem no início. Bem no início. Maior parte dos países da América do Sul, eu acompanhei o irmão Dong na abertura. Amém. Então, aprendi demais, via como ele se comportava nas várias situações. Então, tudo isso foi sendo a minha formação, né? Amém. Eu não corri atrás de servir o Senhor. O Senhor foi me chamando e me entregando, entendeu? Amém. Eu sentia, né? O Senhor está me chamando e o Senhor precisa de mim. Amém. Né? Muito bom. Aí. Aleluia. O irmão tocou aí nesse processo todo, né, de essa trajetória que o irmão percorreu, o Senhor te empurrando para servi-lo, né, e o contato com a palavra, a oração. Que hábitos saudáveis atualmente o irmão tem cultivado que podia ser compartilhado conosco para aqueles que buscam o Senhor, aqueles que desejam buscar o Senhor mais profundamente? O que o irmão recomenda, né? Na sua experiência pessoal, o irmão tem hábitos saudáveis. Já percebi isso, já fizemos viagens juntos, né? Percebo que o irmão tem uma rotina, sua comunhão íntima, enfim. Certo, Tem momentos, para mim, que são preciosos, né? Momentos de oração. Amém. Momentos de leitura da palavra. Amém. Porque são esses momentos diante do Senhor que eu vou sendo ajustado dia a dia, entrando em sintonia com Deus, né? Certo. E sendo moldado. Muitas pessoas acham assim, puxa, irmão Miguel tem uma vida tranquila, né? A família tem posses e tal, tudo. E não tem problema, e muitas vezes eu pergunto aos irmãos, quer trocar comigo? Os problemas? Quer trocar problema comigo? Eu troco com você. Daí os irmãos pensam assim, não vou trocar, não. Senhor Jesus. Eu sempre passei por muitas e muitas situações difíceis.
muitas pressões. E essas pressões é que sempre me levaram à presença do Senhor. Amém. Então, é na oração e principalmente na palavra de Deus. Amém. Penetrar na palavra de Deus. A Bíblia passou a ser um livro vivo, né? Amém. Eu me lembro, uma vez o irmão Lee falou para nós o seguinte, né? A Bíblia não pode ser um jornal. Sim. A Bíblia tem que ser uma televisão. Uau. Que você vê ao vivo. Amém. Entendeu? Você não está lendo uma notícia, você está vendo ao vivo. Mas para que isso aconteça, você tem que ir assim, de coração puro, aberto. Sim. E Deus usa situações para nos pressionar, para abrir o nosso ser. Sim. Sabe? Abrir o nosso ser. Amém. Poucas pessoas sabem, eu derramo muitas lágrimas diante do Senhor. Senhor Jesus. Porque eu sofro muito com as situações. Não somente a questão pessoais, sofro muito com a situação da igreja, sofro muito com a situação dos irmãos, né? Então, tudo isso faz com que quando a gente chegue na palavra, se acerque na palavra, sim. A palavra, então, da palavra vem o conforto, o consolo e a vida, né? Amém. Então, muito bom. Então, leitura da Bíblia e oração. Esses momentos nós temos que dedicar. Claro, na minha juventude, eu li muito a Bíblia para conhecer a Bíblia. Certo. Mas eu posso dizer que nesses últimos 6, 7 anos, eu não leio mais a Bíblia para conhecer, né? Entendo. Eu leio a Bíblia para desfrutar. Amém. Eu não tenho pressa ao ler a Bíblia. Eu começo em Gênesis, né? Eu tenho a minha ordem de leitor bíblia. Eu começo em Gênesis e eu vou lendo versículo por versículo, degustando cada um deles. Sim. Sem pressa. Né? E isso tem sido maravilhoso. Amém. Irmão Miguel, há pouco o irmão Esdras, numa das transmissões pelo IVPT, né, Instituto Vida para Todos, ele falou que a família de vocês, né, tem separado pelo menos uma vez na semana para orar. Você podia falar um pouquinho sobre essa experiência? Isso aí, inclusive, me inspirou muito quando o Esdras deu esse testemunho, né? Nós temos familiares espalhados, né, por todo o Brasil e fora, e de repente vocês estão tendo essa experiência. Conte-nos um pouquinho. Tá. Desde pequeno, nós vimos o viver dos nossos pais, e nossos pais sempre falavam muito de Mateus 18, né? Sim. Quando eu falo aqui, quando duas pessoas concordarem a respeito de uma coisa, né? Certo? O pai faria. Deus Amém. faria. Então, eles sempre diziam assim, nós temos que aprender a orar, não somente orar sozinho. Então, desde pequeno, nós vimos no viver nossos pais. Tinha certas situações que eles oravam, tinha certas coisas que eles oravam juntos, sim. E tinha certas coisas que eles nos chamavam, Esdras e eu, tudo, nós éramos pequenos. Sim. Ele disse assim, nós vamos ter agora uma oração de família. A oração é muito mais forte. A gente pensava assim, nós ali, essas batatinhas ali, o que vai fortalecer a oração? Mas sim, isso é fundamental, sabe? Por quê? Porque é a família, entendeu? Amém. Oração juntos. Então, desde pequeno, nós aprendemos. Você deve ter oração sozinho, você tem que ter oração com a esposa. Sim. E, quando não resolve, oração com a família, os pais e os filhos. Amém. E, quando não resolve, oração com toda a família. Certo. Certo? E, também, algumas situações, oração com toda a igreja. Compartilhar com toda a igreja. Amém. Certo? Então, mesmo assim, de vez em quando nós passávamos férias, toda a família junto, né? Todos nós juntos passávamos férias. E nessa época, meu pai sempre determinava também, todas as noites nós vamos ter reunião ter comunhão e oração de família. Sim. Entende? Tá. Então, é o seguinte, as várias situações
pelos quais nós passamos vão determinando os tipos de orações que precisamos fazer em família, né? E ultimamente, no meio dessa pandemia, no meio de tantos problemas, daí nós temos necessidade de orar em família, todos juntos, de uma maneira regular, né? Aí foi chamado, fez uma convocação da família, a resposta foi imediata, e nós começamos uma vez por semana, nós nos reunimos todos via Zoom, compartilhamos as necessidades e oramos juntos. Amém. Existem as necessidades individuais e existem as necessidades comuns, tá certo? Amém. Então, isso nós podemos ver, tem que ser algo dinâmico. Nós temos que seguir a direção de Deus, né, nas várias situações, e devemos aprender, certo? Amém. Mas, por exemplo, uma coisa é todas as conferências, na conferência é o momento que a gente está toda a família junto, né? Então, todas as conferências nós tínhamos reunião de família, onde nós tínhamos comunhão e orávamos todos juntos. Então, quando a família se reúne, é certo que vai ter momento de oração, todos nós juntos. Ok. Tá? Amém. Então, essa questão de uma vez por semana é frente à situação atual, né? Nós sentimos necessidade e vimos um instrumento maravilhoso que é o Zoom, que antigamente a gente não conhecia, né? Não, sem dúvida, verdade. Então, se aplica para a reunião da igreja, vou aplicar para a reunião da família. Amém, amém. É muito bom. Eu vou aplicar isso aí, vou praticar isso aí. Achei muito inspirador isso aí. Irmão, agora vamos falar um pouquinho do livro, né? Do livro O Viver Cristão nos Tempos Finais. Qual foi a motivação, a inspiração que o irmão teve a começar a ministrar palavras, né, nessa linha, né, associando o Viver Cristão com os Tempos Finais? Só para os irmãos que estão nos ouvindo aqui saber um pouquinho dos títulos, né? Eu vou ler aqui os títulos dos capítulos para que aqueles que leram se lembrar e aqueles que não leram serem encorajados a ler. Então, capítulo 1, por exemplo, fala: usar o Espírito nos tempos atuais. Capítulo 2, o caminho da vitória em Colossenses e Efésios. Capítulo 3, diagnosticar a sede espiritual. Capítulo 4, aprender a quedar-se aos pés do Senhor. Capítulo 5, o Espírito e a edificação. Capítulo 6, a edificação do corpo de Cristo. Capítulo 7, cuidar de si mesmo. Capítulo 8, uma palavra aos que servem. Então, qual foi a motivação, qual foi o contexto que levou o irmão, que o Senhor inspirou o irmão a ministrar mensagens com esse teor? Na verdade, como está escrito no livro, essas mensagens foram liberadas quando eu fui visitar a região de Belo Horizonte, né? Os irmãos haviam me convidado para ficar lá uns 4, 5 dias, né? Cada dia visitando uma igreja. E foi nessa viagem, então, chegando lá, tendo comunhão com os irmãos, que o Senhor daí colocou um forte sentimento no meu interior, né? Primeiro, sobre o seguinte, assim, olha para a situação das igrejas. Situação boa. Eu não estou falando que não. Situação boa. Mas é o seguinte, o coração do Senhor, que o Senhor colocou assim, isso é suficiente para que eu volte? Não é. Diz assim, você vê como a noiva reage, como a noiva e o Espírito são um e tem o forte sentimento que o Senhor venha. Sim. Vocês estão edificando a igreja, não é para que eu volte? Mas qual tem sido a reação de vocês? Daí, isso foi a primeira mensagem, né? Sim. O Espírito e a noiva. O Espírito e a noiva, num só Espírito fazem bem. Forte reação, né? Para com o Senhor. Certo? Então, aí começou. Diz assim, então Deus falou para mim uma coisa. Não é que vocês não tenham. Vocês não são
intensos naquilo que têm. E precisam ser intensos, porque os tempos finais são caracterizados pela intensidade, né? 7 espírito 7 vezes intensificado. Então, nessa questão daí da intensidade daí, que foi visto também, né? Em Colossenses, a nossa busca intensa pelo Senhor, e Efésios, o dispensar intenso do Senhor a nós. Amém. Mas, para que haja isso, eu preciso ter realmente sede, eu preciso ter busca. Sim. Tá certo? Eu preciso anelar, eu preciso ver o que eu estou passando, o que eu estou sentindo. E aí, foi, né, daí vendo isso aqui, daí o papel do Espírito na edificação, tá certo? Que o Espírito é o segredo, o negócio tem que ser o Espírito. Foi naquele tempo que um forte sentimento que Deus colocou, inclusive numa das mensagens eu falei, vamos começar do zero. Não vamos aproveitar. Você sabe, quando a gente quer aproveitar as coisas, né? Sim, sim. Não, mas isso aqui, essa coisa aqui tá boa, eu vou aproveitar. Não, isso aí tá bom, eu vou aproveitar. Eu me lembro de uma palavra numa viagem com o irmão Dong. Sim. O irmão Dong olhou a situação de uma certa igreja. Sabe o que ele falou para mim? Miguel, sabe qual a solução dessa igreja? Eu disse, qual? Machado. Hã? Cortar rente a raiz. Uau. Deixa brotar de novo. Isso foi. Eu disse assim, senti, Senhor, é preferível começar novo, do zero, do que tentar ficar aproveitando. Isso é bom, isso é bom. Que tal começar do zero? Sabe? Então, isso foi um sentimento muito forte nessa situação, olhando a nossa condição, a condição da igreja e tudo, né? Então, isso aqui foi a que motivou, sabe? E que conduziu essa série de mensagens. Sim. Amém, muito bom. E a intensidade, né? A intensidade. A intensidade. A vida da igreja estava normal, mas não era ainda o suficiente para que o Senhor volte, né? Isso. Olha só, o amor é intenso, né? Sim. O espírito é intenso, o seu serviço é intenso, a busca é intensa, entende? Entendi. Porque esse negócio de mornidão, mais ou menos, negócio de Deus é o seguinte, é frio? É frio. Se você não quer ser frio, seja quente, mas não seja morno, certo? Ok. E é intensidade. Isso é um ponto fortíssimo. Amém. Intensidade. Amém, amém. Muito bom. Eu tenho percebido, né, conforme eu falei anteriormente, que o irmão tem tocado nessa expressão, os tempos finais, né? Os tempos finais. Amar a vinda do Senhor, o viver cristão nos tempos finais. Vem agora eu te enviarei também, tem esse sabor, né? De urgência, da vinda do Senhor. O irmão podia explorar um pouco mais essa preocupação, essa sensibilidade, tá? Só uma observação, eu tirei os comentários há pouco, só para a gente ficar mais dinâmico aqui. Daqui a pouco eu vou abrir para comentários, os irmãos ficam mais à vontade. E também não se esqueça de seguir a igreja em Taguatinga por meio aqui do nosso Instagram. Amém. É o seguinte, o que me ajudou, o que proporcionou uma visão intensa sobre a volta do Senhor, Sim. Foi meu envolvimento com a obra na África. Certo. Ao ir para a África, falando para o Senhor, Senhor, eu não vou fazer nada, você vai fazer tudo, eu só vou cooperar, você vai à frente e eu coopero. Foi começando a ver as coisas que estavam acontecendo ali, Sim. que eu percebi.
Senhor está voltando, o Espírito está fazendo coisas que mostram que o Senhor está muito próximo. Você viveu lá, né? Você viu coisas acontecendo, coisas que a gente pensava, não, isso aqui só nós temos, está em nosso meio, mas Verdade. Deus está fazendo. E uma das experiências marcantes, pessoais, foi quando eu fui visitar a cidade de Livingstone. Inclusive, você também esteve lá, né? E eu fui visitar o Museu Livingstone. Sim. Para quem não sabe, Livingstone fica na Zâmbia. Então, ao visitar o Museu Livingstone, porque a gente tinha ouvido falar, né? David Livingstone, viver dele era missionário e tal. Então, você vê as coisas dele, você sentia, ele passou aqui, né? E aquele museu, eu fui vendo a história dele e também como ele partiu para o Senhor, né? Ele estava tão doente, ele não queria voltar, queria ser sepultado ali, né? Na África e tal. E ele morreu numa posição de oração, provavelmente, né? Partiu para o Senhor, orando. Eu disse, Senhor, olha aqui, eu estou agora nesse lugar. Daí eu pensei, ele veio semear. Sim. Ele foi alguém que pagou o preço para semear, trazer o evangelho. Sim. E aí, olhando aquilo, sabe, eu estava tendo comunhão com o Senhor, lendo aquilo, de Senhor, ele veio aqui para semear. Aí o Senhor falou uma coisa para mim. Ele disse, ele veio para semear. Você veio para colher. Amém. Ele veio para semear. Você veio agora para a época final. Amém. Porque eu quero colher agora. Puxa. Sabe, isso aqui me tocou profundamente quando eu estava lá no museu, daí eu chorei. Sim. Porque foi alguma coisa que me tocou profundamente. Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Então, hoje, né, Blásio, nós podemos ver, principalmente nós que saímos bastante, a incumbência que Deus nos deu é da colheita, não é? É verdade. Preparar o povo para a Amém. colheita. Outros vieram antes de nós para semear. Nós estamos indo preparar para a colheita. Né? Amém. Então, isso causou uma impressão profunda dentro de mim. Amém. Vendo todas essas coisas acontecendo no meio do povo de Deus, no nosso meio, e as coisas acontecendo no mundo. Isso foi tomando conta do meu ser, né? Amém. Hoje eu tenho um desejo, é estar preparado para a volta do Senhor. Amém. Né? Aleluia. Eu estar preparado para a volta dele, certo? Amém. É isso aí. Amém. Muito bom. Ainda com respeito a esse contexto, né, dos tempos finais, e o viver cristão, consequentemente, precisa estar condizente, né, com esses tempos finais. O irmão abordou o caminho da vitória em Colossenses e o caminho da vitória em Efésios. Né? O irmão podia compartilhar um pouquinho para nós do sentimento principal desses duas importantes epístolas, né? O foco que foi dado foi o sentimento, as palavras que Paulo usou. Sim. No que diz respeito à busca e ao serviço ao Senhor em Colossenses. Né? Então, ele usou muitas palavras denotando intensidade. Sim. Certo? E no livro de Efésios, nós vemos Deus também agindo, e as palavras que você encontra em Efésios 1, Efésios 2, né? Sim. Suprema grandeza, suprema grande, né? E tal. Exato. Certo? Então, tudo isso mostra intensidade. Então, o segredo é o seguinte, comunhão intensa. Certo? Certo. Comunhão intensa. Isso é muito importante. Claro, você pode ver, Colossenses mostra muitos aspectos de Cristo como cabeça, né? Sim. Então, eu como membro, a minha comunhão com a cabeça,
Sim. E Efésios mostra muito o que a cabeça faz para os membros. Tá certo? Então, são os dois lados de uma mesma coisa. Tá certo? Dois lados de uma mesma coisa. Então, como que isso influencia nas nossas vidas? Primeiro, eu preciso saber que Deus quer se derramar intensamente para mim. Amém. Deus quer falar intensamente comigo. Amém. Se nós perguntarmos para alguém assim, Deus deseja falar com você? Claro que deseja. Sim. Deus deseja falar comigo todos os dias. A questão é, eu quero ouvir ou não quero ouvir o Senhor? Certo? Mas eu preciso saber que Deus quer falar comigo e quer falar muito. Amém. Deus quer se entregar a mim e Ele quer se entregar sem medida. Ora, se Ele quer se entregar sem medida para mim, como é que eu vou receber? Eu tenho que me preparar, eu tenho que me abrir para poder receber intensamente aquilo que Deus quer entregar para mim. Não é verdade? Amém. Agora, eu preciso ter busca. Um dos versículos básicos que eu considero muito na minha vida cristã é: pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Isso é uma promessa do Senhor. O Senhor diz assim, você quer ou não quer? Sabe, Deus testa o nosso coração. Sim. Eu falo para os irmãos, nas pequenas coisas. Por exemplo, reunião da igreja. Começa 8 horas da noite. A que horas eu chego? Chego 8h15. Isso mostra que eu não tenho busca. Você diz assim, não, 15 minutos, isso aí, eu amo o Senhor, eu tenho busca. Deus, eu falo muitas vezes para os irmãos, você sabe que Deus olha para esse detalhe? Se você tivesse marcado com o presidente da República 8 horas, você chegaria 8h15? Se você não chega, se você trata o presidente da República com todo respeito, não tem que tratar Deus com muito mais respeito? Sem dúvidas. 8 horas é a hora da reunião, 8 horas eu tenho que estar lá. É diante de Deus. Amém. Certo? Eu marquei um encontro com Deus às 8 horas. São as percepções que nós precisamos ter. Quantas pessoas, quantos irmãos têm a percepção de que eu, quando vou para a reunião, eu vou me encontrar com o Senhor? Sim. Por quê? Porque na reunião nós encontramos o Senhor como noiva. Não é isso? Sim, verdade. Eu, pessoalmente, me encontro o Senhor como virgem. Mas junto com os irmãos, eu me encontro com o Senhor como noiva. Amém. Então, todos os aspectos do nosso viver, não é? Sim. Daí você pode ver, tanto Efésios como Colossenses fala, marido e mulher, né, pais e filhos, servos, senhores. Todos os aspectos da nossa vida, não é? Mistério de Deus, Cristo, mistério de Cristo é a igreja. Amém. Não é? Então, nós temos tudo isso ligado e é a nossa vida. Então, tem que ter essa busca intensa. E é um dos pontos que muitas vezes perguntamos para os irmãos, né? Nós como noiva, o Senhor nos percebe como noiva, amando Ele cada dia mais ou amando Ele cada dia menos? Né? O Senhor vai voltar para a noiva que amá-lo cada dia mais. Então, essa questão da intensidade em todos os aspectos do livro, né? Em conhecer quem Cristo é. Eu quero conhecê-lo, Senhor. Amém. Eu preciso conhecê-lo, né? Porque Deus, do lado de Deus, Ele quer dar tudo para nós. Amém. Ele deu Ele mesmo, né? Amém. A vida dele, Verdade. Uau, isso é a coisa que mais vale. Amém. Então, Efésios Colossenses fala exatamente esse relacionamento intenso. E aí Amém. podemos aplicar em todos os aspectos da nossa vida. Certo. Muito bom. No trabalho, Amém. certo, Senhor mostra, tem que viver intensamente o Senhor no trabalho. Sim. Né? Marido, esposa, pais, filhos, tem que viver intensamente o Senhor dentro de casa. Por quê? Muitas vezes o que ocorre? Eu vivo intensamente com os irmãos. Em casa não vivo intensamente nem no trabalho. Sim. Tem problema aí. Verdade. Aproveitando ainda
temos um tempinho. Esse último capítulo, né? Uma palavra aos que servem. Uma porção, a gente teve a oportunidade de ler isso aqui no grupo familiar, e muito enriquecedora. E aí o irmão faz uma associação entre a relação da graça e o serviço a Deus, né? Como é importante o contexto da graça para poder servir a Deus, né? Porque senão fica sem graça, né? Esse é um ponto muito importante. Sim. Nós nunca podemos servir o Senhor no automático. Uhum. Isso é um perigo que todos nós corremos. Sim. A questão é a seguinte: eu sirvo ao Senhor por amor e pela vida, e na dependência do Senhor. Amém. Então eu tenho que estar sempre em comunhão com o Senhor. Mas com o decorrer do tempo, depois, quando nós aprendemos a servir, o que acontece? Eu não preciso mais consultar o Senhor porque eu já sei tudo, né? Eu não preciso mais ouvi-lo porque eu já tenho muita experiência, muito conhecimento. Aí, existe um serviço, mas não é um serviço suprido pela graça, suprido pelo Senhor, é um serviço automático. Então, eu sirvo pelo serviço, eu não sirvo o Senhor. Tá certo? Então, é muito importante a comunhão contínua com o Senhor. Amém. Na questão do serviço, certo? Por quê? É a questão da cabeça, né? E os membros, certo? Amém. Uma constante comunhão. E a cabeça vai suprindo os membros para que os membros façam como deve ser feito, né? Mas sempre debaixo da coordenação da cabeça. E ainda mais, esse serviço daí sempre vai ser em amor. Amém. Certo? Sim. Com cuidado, porque muitas vezes, por causa do serviço, nós matamos irmãos. Tem um serviço, mas não tem um amor, né? Então, o serviço tem que ter amor. Isso é o cuidado do corpo, né? O corpo trabalha, mas nunca se fere. Exato. Eu me lembro uma vez que o irmão Dong estava fazendo uma caminhada numa das conferências internacionais, e ele viu um grupo de irmãos em pé revisando a mensagem. E ele achou intrigante aquilo, porque a metro de distância tinha as cadeiras lá que eles podiam lançar a mão para se sentar. E daí ele se aproximou daquele grupo, perguntou, mas por que vocês estão fazendo a revisão em pé? Não é porque o irmão que está arrumando as cadeiras, ele pediu para não mexer nas cadeiras. Ele falou, mas as cadeiras são para vocês serem, né, se utilizarem dela para fazer a revisão. Então, realmente tem muito disso, né? Às vezes você serve mais o serviço do que os irmãos, né? Exatamente, né? E é muito importante, o seguinte, quando o serviço é pela graça, né? Sim. Na graça do Senhor, o serviço sai e, ao mesmo tempo, dispensa a graça, né? Amém. Esse que é um ponto importante que precisamos ver. Muito bom. Aleluia. Irmão Miguel, nós estamos vivendo momentos de incerteza, de falta de referência na liderança, né? Falta de referência de liderança mundial. E hoje a verdade é uma, amanhã essa mesma verdade ela é distorcida, né? Muitas fake news, muita informação, mas no meio de muita informação também fake news e tal. Nesse momento que a gente está vivendo, que tipo de recomendações, de conselhos o irmão daria para nós, os filhos de Deus, né, sairmos, de certa forma, com ganhos desse período e não com perdas desse período? O que o irmão poderia deixar para nós nesse sentido? O que eu tenho percebido é que há irmãos que, por causa da questão da pandemia e das coisas que estão acontecendo, as catástrofes, estão mergulhando nas notícias. Sim.
Então, pega notícia daqui, pega notícia dali, vê isso, vê aquilo, daí conversa com o teu irmão. Irmão, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Você é a favor disso, a favor daquilo? Olha, isso é uma distração. Nos tira do alvo. Sim. Certo? Nosso tempo agora é nós olharmos para onde nós estamos indo, a nossa meta, a nossa questão. Nós temos que buscar o crescimento de vida, ter comunhão com o Senhor, Amém. Conhecer o Senhor, servir o Senhor. Notícias são suficientes para saber mais ou menos o que está acontecendo, mas não mergulhar nisso. É com tristeza que vemos irmãos discutindo e brigando a favor desse político, daquele político, né? Certo? Amém. Senhor. Nosso negócio é o Senhor, nosso negócio é a vida, né? A palavra, nós temos que nos preparar, né? As coisas na terra mudam de uma hora para outra, Deus faz Amém. assim, muda tudo. Faz assim, desaparece tudo, não é? Exato. Então, Exato. nós temos que, primeiro, não nos deixar enganar. Não estamos envolvidos com essas montão de coisas. Só ter uma ideia é suficiente. Muita oração. Deus nos deu essa oração 24 horas. Oramos Amém. pelo nosso país, né? Oramos pela igreja, oramos pelos irmãos, oramos pela salvação. Nós temos a chance de aprender a batalhar, né? Amém. A enfrentar o inimigo pela oração, nessa luta espiritual. Nós temos que estar envolvidos com isso, não é isso? Sim. Nós temos que, realmente, Deus está nos dando muita chance de viver intensamente. Amém. É ênfase desse livro, no meio desse final dos tempos, né? E Amém. eu estou sentindo, eu estou vivendo intensamente. As coisas ali, você também, né? Amém, Estão verdade. ocupados. É viver intensamente, ver a necessidade, irmãos. Hoje nós temos cheio de apacentar todo mundo. Amém. Né? É um viver intenso, é intercessão, oração de batalha aqui, ali e tal. E o Senhor é aquele que nos supre. Sim. Certo? E o Senhor vai nos suprir. Inclusive amanhã, né, vamos uma só trombeta, né? Sim. Nós vamos falar sobre o Salmo 23, sob um outro ângulo, né? Amém. Exatamente sobre, no meio dessa situação, como o Senhor cuida de nós. Amém. Tá certo? Muito e bom. assim, nós temos que corresponder a isso com o Senhor, certo? Amém. E então, é gastar o tempo que nós temos com o Senhor, com as coisas de Deus. Amém. Quantas coisas precisam ser feitas? Precisam. Mas o seguinte, o Senhor está voltando. Amém. Certo? O Senhor está voltando. Amém. Esse que é o ponto. O Senhor tem que nos desarraigar. Verdade. Isso é uma boa oportunidade de praticar o capítulo 4, né? Aprender a quedar-se aos pés do Senhor, né? Isso. Nós temos uma família com 3 características distintas, né? Temos Lázaro, temos Marta, temos Maria, né? Então, tinha uma em especial que se quedava diante do Senhor, não é verdade? Então, eu acredito que a pandemia está nos ajudando a chegar nesse ponto, né? Exato. Exato. Não desmerecendo Marta, né? Mas precisa ter um pouco mais de Maria, né? E sabe, principalmente no meio da pandemia, nós corremos o perigo de viver muito Marta. Por quê? Sim. Preocupado, ansioso, entendeu? Não é? Uhum. Muitas preocupações aqui, ali, tal, muita coisa. Não consegue ouvir o Senhor falar. Sim. Senhor Jesus. E nosso negócio atual é ouvir o Senhor falar. Ouvir o Senhor falar. Para a gente ter referência do que fazer, né? Exatamente. É isso aí. Tem que, olha, como eu disse, eu vivi pressões na minha juventude tremendas. Sim. Eu todo dia precisava que o Senhor falasse comigo para saber o que eu deveria fazer. Oh, Senhor. Senão não saberia como fazer, como enfrentar. Sim. Coisas novas nunca tinha visto antes. Amém. Mas foi bom. Aleluia. Me levou a conhecer. E nós estamos desfrutando disso, irmão Miguel. Esses golpes de martelo aí que o senhor fez, estamos desfrutando agora, né? Mas
Esse é o trabalhar de Deus em nossas vidas, né? Amém. E é assim que Deus está preparando cada um de nós. Amém. Sabe, até esses dias atrás, eu orei para o Senhor. Senhor, não vai ter um momentinho de folga? Oh, o Senhor Senhor falou para mim o seguinte: folga para quê? Folga para quê? Senhor Jesus. Isso é para você me experimentar. Amém. Isso é para você me experimentar. Aleluia. Então, é isso aí. Deus está dando chance. Amém. Muito bom. Irmão Miguel, vamos aproveitar esses últimos minutos. O irmão fazer uma oração, né, dentro desse contexto tão maravilhoso que foi essa comunhão e o conteúdo do livro, a sua experiência, né, e daqui a pouco nós vamos fazer as considerações finais para encerrar nossa live. Eu estou muito edificado, muito tocado com tudo que o irmão falou e gostaríamos de contar com a sua bênção. Amém. Amém. Amado Senhor, amém. Queremos te agradecer porque nessa noite nós todos estamos aqui juntos diante do seu trono. Amém. Para dizer que nós te amamos. Amém. Para dizer que o Senhor nos escolheu para vivermos esses tempos finais porque o Senhor nos ama. Sim. O Senhor quer dar a nós experiências intensas. Amém. E aceitamos isso, Senhor. Amém. Senhor, nosso desejo é que o Senhor possa encontrar um caminho na vida de cada um de nós. Amém. Abençoa a igreja em Taguatinga, as Amém. igrejas da região, Amém. cada irmão, cada irmã que está nessa comunhão. Amém. Senhor, nós amamos a sua vinda. Amém. Senhor, prepara-nos para a sua vinda. Sim. Obrigado porque nós não estamos sozinhos. Amém. Nós temos os irmãos, podemos Amém. nos ajudar mutuamente. Sim, podemos ter comunhão e podemos servir juntos. Aleluia. Senhor, muito obrigado. Amém. E é em seu nome que nós abençoamos a cada irmão, cada irmã. Amém. Abençoa cada família. Amém. Abençoa cada igreja, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amados irmãos que nos acompanharam até aqui, estamos muito encorajados, creio que você também está encorajado. Não recomendo ainda a leitura do livro, se você ainda não tem o Viver Cristão nos Tempos Finais. Há pouco, conforme falei, também lemos esse livro, Vem Agora e Eu Te Enviarei. E temos o livro ainda do nosso amado irmão falando sobre amar a vinda do Senhor, né? Então, tenho ele aqui em formato digital, pela Amazon, tá? Então, todos esses livros são livros que nos inspiram a viver a vida cristã, olhando para esse contexto que nós estamos vivendo, né? Então, há anos atrás, isso inspirou nosso irmão para que hoje a gente possa compreender de maneira mais clara o porquê desse investimento todo que o Senhor tem feito no nosso meio. Amém? Irmão Miguel, muito obrigado pela sua importante contribuição para a nossa edificação e crescimento em vida. Irmão Evilásio, meu companheiro de lutas, companheiro de encargo, né? Amém. Para mim foi uma grande alegria poder Amém. estar aqui, ter essa comunhão. Nosso desejo é que todos nós, né, corramos essa carreira, cheguemos juntos. Amém. Ali na reta final, né? Que o Sem Senhor dúvida. abençoe a cada um. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Todos os irmãos da Igreja de Taguatinga, os irmãos que nos assistiram, sejam abençoados em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E os irmãos que nos pediram para gravar a live, sim, ela vai ficar gravada, vai ficar disponível no canal da igreja, no IGTV aqui do Instagram, e também será transportado para o YouTube. Tá bom? Então os irmãos fiquem tranquilos que estará à disposição. Amém, amado irmão Miguel, companheiro de guerra. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos e irmãs. Senhor os abençoe. Aleluia. Amém. Amém.